1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Você já abriu, acompanha a leitura. Diz o texto do apóstolo Paulo: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai aos seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o reino e glória. Mais uma vez, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai soberano, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Aqui, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, para recebermos a instrução, Senhor, que nos é dada por meio da carta do apóstolo Paulo, nesta noite. Fala, Senhor, no nosso coração, que o Teu Espírito nos quebrante o coração, Senhor, o coração e ilumine a nossa mente, a fim de que possamos compreender. Capacita-nos, Senhor, para transmitir todo o ensino, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero convidá-lo a refletir sobre o serviço do pastor. O serviço do pastor. Para muitos crentes, a função do pastor é algo misterioso, né? Quem é esse ser que circula entre nós e está sobre nós, se a Bíblia claramente nos ensina que Jesus é o nosso pastor? Quem é esse ser, então, né, que se diz pastor da igreja? Segundo o apóstolo Paulo, falando a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele diz que este é um daqueles que foram capacitados e dados à igreja por Deus, para que eles pudessem liderá-los, para liderar a igreja de Deus. O apóstolo Pedro, falando em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3 e 4, ele não apenas aponta para a existência desse ser entre nós, como também fala da sua responsabilidade, que é liderar a igreja, que é cuidar do rebanho, que é proteger o rebanho, até que o supremo pastor volte para tomá-la. Ou seja, o pastor ele tem uma responsabilidade com a igreja, correto? Mas o ofício do pastor vai muito além de cuidar de uma igreja, de instruir os membros no caminho certo. Vai muito além disso. Ser pastor, na realidade, é sacrificar a própria vida em prol do trabalho integral do reino do Senhor, conduzindo os irmãos à estatura de Cristo e com o intuito de cumprir o ID de todo o coração. Então é essa pessoa que está diante de nós, sobre nós, foi colocada acima de nós por Deus, com a finalidade de nos liderar, de nos conduzir, de proteger o rebanho de Deus. E o apóstolo Paulo, falando aqui aos Tessalonicenses, está recordando sobre a sua passagem entre os Tessalonicenses. Lá em capítulo 17 de Atos, é relatado que o apóstolo Paulo, saindo de Filipos, depois de uma perseguição em Filipos, ele vai parar nos Tessalonicenses, ele fica em Tessalônica, ele fica 3 finais de semana lá. Ele fica 3 semanas, e nas 3 semanas que ele fica, ele prega o Evangelho. Ele está agindo ali naquele momento como um missionário, como aquele pastor itinerante que está passando, para em algum lugar e prega o Evangelho.
Vocês conhecem essa figura do pastor itinerante, esse que sai pulando de igreja em igreja, país, cidades? O apóstolo Paulo, aqui nesse momento, com Silas, chega a este lugar e começa a pregar o evangelho. Então agora o apóstolo Paulo está recordando a eles: estive entre vocês, preguei entre vocês, olha como eu agi entre vocês. E nessa recordação do apóstolo Paulo, nós podemos tirar então algumas características que apontam para o serviço do pastor. O que um pastor deve fazer no nosso meio? Qual é o trabalho do pastor, afinal? Qual é a função dele? Qual é a sua responsabilidade? Falando para nós, então, o apóstolo Paulo diz que o pastor, em primeiro lugar, é desprendido, como uma mãe. Veja o que ele diz no versículo 7 ao 9. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Por que Paulo faz essa referência à ama? Ou, mais precisamente, naquela época, as babás, eram aquelas que cuidavam das filhas, dos filhos, né, do povo. E eles amavam, eles cuidavam de tal forma, elas cuidavam de tal forma que amavam aquelas criancinhas, né? E normalmente essas amas eram escravas. Quando essas crianças cresciam, de tanto amor e tanto apego que elas tinham com sua ama, elas normalmente cediam a liberdade à ama. Ou seja, ela tinha um amor desprendido para um filho que não era dela. O pastor tem essa imagem, Paulo usa essa imagem, do pastor que abre mão de ganho. Um pastor que se entrega, tal qual uma ama, ou a ama citada no texto, se entrega por aquela que ele cuida. Ou uma mãe que cuida do filho. Qual mãe aqui vai cobrar do seu filho por todo o sustento que lhe deu? Quem é a mãe que, quando o filho está na idade adulta, diz: olha, você me deve tanto, porque eu cuidei de você, eu te amamentei, eu segurei na tua mão, eu troquei a tua fralda? Que mãe aqui faz isso? Paulo está dizendo que o serviço do pastor é desprendido, como uma mãe que cuida do seu filho. É desprendido. Ele abre mão do ganho. Se necessário for, ele abre mão do ganho. Ele não tem essa pretensão. Mas Paulo também diz que esse pastor, ele, como pastor, quando esteve entre os irmãos na Tessalônica, também se entrega. O pastor, o serviço do pastor é se entregar pelas suas ovelhas. Veja o que ele diz no versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. O pastor não apenas abre mão do ganho. Não apenas abre mão do ganho. A gente pensa na ideia do pastor, eu falei do pastor itinerante, e eu quero trazer um exemplo muito rápido aqui, um parênteses muito rápido. Essa semana, fazendo uma pesquisa rápida para responder a uma ovelha sobre um pastor famoso, por que não convidamos o pastor famoso? E aquilo me colocou uma pulga atrás da orelha, né? Vamos buscar o nome do pastor famoso. E surge uma lista de pastores famosos, itinerantes, missionários, que pulam de igreja em igreja, né? E esse pastor, ele cobrava 50 mil reais para ir ministrar. Olha só que absurdo. Fechando esse parênteses, o pastor é desprendido. Ele é desprendido, ele não tem esse... Ele abre mão do seu ganho, como uma mãe abre mão do ganho ao criar os seus filhos. Mas ele também é um pastor que se entrega. É aquela pessoa que se entrega, que se coloca à frente das suas ovelhas. Pode ter certeza que se o seu pastor encontrar-se em situação de defender a sua vida, ele vai se colocar à frente. Se você tem um relacionamento com o seu pastor, se o seu pastor conhece a sua vida, se o seu pastor ora por você, se o seu pastor se relaciona com você, se ele conhece a sua índole,
tenha certeza que Ele vai se entregar, se necessário for, por você. Ele vai se colocar à sua frente. Paulo amou esses irmãos. Quando nós vamos lá em Atos, nós somos informados de que Paulo recebeu cuidados desses irmãos. Na terceira semana de pregação de Paulo na sinagoga, diz o texto que alguns judeus se converteram e muitos que frequentavam a sinagoga, muitos gregos que frequentavam a sinagoga, inclusive algumas mulheres piedosas e mulheres com dinheiro que podiam sustentar a missão, também se converteram. Ao passo que os judeus naquele lugar, enciumados, foram perseguir o apóstolo Paulo. Perseguiram o apóstolo Paulo e Silas. Né? E o texto lá vai dizer que invadem a casa de Jason, um crente converso do resultado da pregação do apóstolo Paulo, e o levam preso, ele e mais alguns. A Paulo, no entanto, e a Silas, é reservado um esconderijo, eles o escondem, eles cuidam de Paulo. Ele não fosse sujeito a um linchamento público, para que eles não fossem acusados de algo que eles não haviam feito. Então aqueles irmãos amaram o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está retribuindo, ele está dizendo para eles, olha, eu quero muito vocês, de tal forma que eu estou pronto a até oferecer-vos, não apenas o evangelho que vos tenho pregado, mas também a minha própria vida. Se necessário for, eu me coloco na frente de vocês para vos defender. Um pastor, o serviço do pastor é também se colocar à frente das suas ovelhas e defendê-los de qualquer coisa. Vivemos dias em que as nossas ovelhas sofrem ataques ferozes de lobos. Cabe ao pastor defender as suas ovelhas, se entregar por elas e até morrer por elas, se necessário for. Também cabe ao pastor trabalhar com empenho. Empenho. O pastor é desprendido, ou o pastor desprendido trabalha com empenho. Veja o que diz o versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Aquela era uma igreja nova, eram novos convertidos, alguns judeus, muitos gregos, que se converteram. Era uma igreja crescente. E naquele tempo em que Paulo esteve entre eles, Paulo fez questão de ter um ofício. A Bíblia diz que Paulo era um fazedor de tendas, um artesão fazedor de tendas. Muito provavelmente, no tempo em que Paulo esteve com esses irmãos, Paulo fazia tendas. E o artesão, ele começa logo cedo a trabalhar. Mas durante o dia, ao que parece, ele recebia essas pessoas e ele ia conversando com essas pessoas, ia instruindo essas pessoas. De forma que Paulo não apenas pregava no sábado nas sinagogas, como lá em Atos é dito, mas também no dia a dia, lidando com aquelas pessoas, relacionando-se com aquelas pessoas. O trabalho de Paulo não era apenas o de fazer as tendas, a fim de trazer recursos para se manter, mas também para poder se relacionar com as pessoas que estavam ao seu redor. Muitos missionários dos nossos dias vão a países onde é proibido a pregação do evangelho, mas eles vão com uma profissão. Por exemplo, um missionário que tem um talento para ensinar futebol. Ele vai a um país, eu tenho um colega de profissão, um colega de ministério que faz isso. Ele vai a um país e ele planta uma escola de futebol para crianças com a finalidade de, com o seu trabalho, pregar o evangelho. Paulo estava fazendo a mesma coisa aqui. Era essa a finalidade. Além de ter os recursos para si, porque a igreja era nova, era uma plantação, e uma igreja, pastor, mais do que, todo mundo aqui sabe como é difícil uma plantação. Paulo está plantando aquela igreja e ele não queria ser pesado, aqueles irmãos. Ele não queria ser pesado. Então Paulo diz que ele labutava, se afadigava, trabalha, e aqueles irmãos sabiam disso. Sabiam disso.
É dito também que Paulo recebe alguma verba dos irmãos de Filipos. E isso o sustentava naquele tempo, o sustentou naquele tempo em que ele esteve com os irmãos em Tessalônica. Portanto, então, o primeiro serviço do pastor é ser desprendido. É abrir mão do ganho, é se entregar pela sua ovelha e trabalhar com empenho. Não ser pesado à sua congregação, à sua igreja. Mas esse texto também nos aponta um outro aspecto. Por que estamos dando essa instrução para você, meu irmão? Para que você olhe, quem é o seu pastor? Pense. O texto ele nos aponta um segundo aspecto desse pastor. Esse pastor é honroso. É um pastor honroso, é um pastor que tem honra. Né? Veja o que diz o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está dizendo, olha, vocês são minhas testemunhas, assim como Deus é minha testemunha, do modo como eu procedi diante de vocês. O tempo que eu passei entre vocês, eu agi de modo justo, eu agi de modo piedoso, eu agi de modo irrepreensível. Lembram-se que Paulo estava sendo caluniado? Paulo foi caluniado lá. Aqueles judeus que queriam persegui-lo, porque a igreja estava crescendo, diziam que Paulo e Silas e alguns outros faziam parte daquele grupo que estava atormentando o mundo, né? Causando balbúrdia, apresentando um novo rei, Jesus. Dessa forma estavam indo contra o império. Ele é acusado falsamente, o que nós chamaríamos hoje de sedição, de motim. E ele está respondendo então, dessa forma. Vocês me conhecem. Vocês sabem qual foi o meu comportamento entre vocês. A forma como procedi. Eu procedi de forma piedosa. Um homem piedoso é aquele homem que busca a Deus e tem um zelo pela mensagem do Evangelho, tem um zelo pela palavra, pela manutenção da palavra. Esse é um pastor piedoso, é um pastor que se preocupa com o seu púlpito, é um pastor que se preocupa com o que vai ensinar, é um pastor que se preocupa com a espiritualidade da sua igreja, das suas ovelhas. E Paulo está dizendo, vocês e Deus são testemunhas de que entre vocês eu fui piedoso. Eu fui zeloso da palavra de Deus, de todo o Evangelho. Eu não vos preguei algo que não estava revelado na palavra de Deus. Eu não me portei de maneira contrária ao que a palavra de Deus exige que seja um líder espiritual, um pastor ou alguém que representa o reino de Deus. Fui piedoso. Eu cumpri a minha missão, fui zeloso entre vocês. Mas não apenas isso. Eu andei de modo justo, né? O justo é aquela pessoa que anda conforme a justiça. Paulo estava sendo acusado de motim. Agora Paulo está dizendo, não, eu não transgredi qualquer lei. Eu andei de maneira justa entre vocês. Deus é minha testemunha. Vocês são minha testemunha. Eu fui reto, eu fui íntegro. Eu fui legítimo, fui verdadeiro. Eu não vos enganei em nada. Pratiquei a justiça no meio de vocês. É uma característica do pastor ser justo. Justo. O pastor justo é aquele que, quando alguém fala mal dele perto de você, o seu pastor, você se levanta e diz, não, está errado isso. Você está falando algo que você não conhece. Você está falando algo que lhe falaram.
muito provavelmente você não conhece o meu pastor. Você não anda com o meu pastor. Porque se você conhecesse meu pastor, se você andasse com meu pastor, você saberia que meu pastor é um homem justo. Você saberia que meu pastor é um homem reto. Você saberia que o meu pastor é um homem legítimo, é verdadeiro em todas as coisas. Você não conhece meu pastor. Paulo está dizendo: vocês são minhas testemunhas, assim como Deus no céu é minha testemunha. Procedi de maneira justa em todo o tempo que estive com vocês. Uma característica do nosso pastor honroso. Mas esse pastor também é irrepreensível. O apóstolo Paulo diz que ele andou de forma piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Ou seja, esse irrepreensível é aquele homem que não dá margens para a repreensão ou para a censura. É um homem sem falha, perfeito. Podemos dizer isso do nosso pastor? Ele é pecador também, como nós. Eu sou pecador como vocês, miserável pecador. Mas o pastor irrepreensível é aquele que tem em si, compreende que ele é pecador, mas ele tem em si a justificação de Cristo. Ele sabe que ele é justificado por Cristo, ele sabe que ele é pequeno, ele sabe que ele é miserável, ele sabe que se ele não tomar cuidado, ele pode cair. Por isso que ele anda de modo piedoso, por isso que ele anda de modo justo, para que ele se torne alguém irrepreensível, de forma que se alguém lhe apontar o dedo, lhe dizer: este homem não é confiável, este homem não é correto, vocês irão se levantar e dizer: não, esse meu pastor aí não é assim não. Ele pode não ser perfeito, ele pode não ser perfeito, ele pode ter as suas falhas, ele pode ter os seus defeitos, mas ele é um homem irrepreensível. Então essa é a segunda característica do pastor. É um homem decente, é um homem que tem escrúpulos, é um homem piedoso, é um homem justo em todas as coisas. Continuando, o apóstolo Paulo, então, aponta um terceiro aspecto. Há um comportamento que deve ser observado nos pastores, nos missionários. Ele é responsável como um pai. Ele age como um pai. Ele é responsável como um pai. Começamos falando sobre a mãe. A mãe que é desprendida, a mãe que cuida do filho, a mãe que o sustenta em todas as coisas e não pede nada em troca. Agora nós apresentamos, o apóstolo Paulo nos apresenta, então, a figura do pai. O pastor é responsável como um pai. Versículos 11 e 12. O apóstolo diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo agora está dizendo que esse pastor ele tem que assumir a responsabilidade de um pai para com os seus filhos. Ele deve preocupar-se com eles. O que um pai faz para o seu filho? Agora eu volto aqui a pergunta a você, pai. O que você não faz para os seus filhos? O cuidado que você dá, o ensino, o exemplo. O apóstolo Paulo diz: agi entre vocês como um pai age para com seus filhos. E o que eu fiz entre vocês? O apóstolo Paulo diz: eu vos exortei, ensinei em todas as coisas. Vocês não podem dizer que não foram ensinados na doutrina do Evangelho. Eu vos ensinei. Eu não me furtei a deixar de ensiná-los. Em todos os tempos, em todo momento,
Mesmo no momento em que estava ali trabalhando, labutando, você estava do meu lado ouvindo o Evangelho, aprendendo comigo. No momento em que fomos perseguidos, eu estava lhes ensinando. Eu vos ensinei como um pai ensina os filhos. Nós que somos pais, sabemos que os nossos filhos se espelham muito no que nós fazemos, no que nós falamos. As nossas atitudes, elas são como um espelho que refletem nos nossos filhos. Eles aprendem nos vendo atuar. Tudo que você fala, tudo que você ouve, o que você assiste, as suas atitudes para com a sua esposa, as suas atitudes para com as pessoas ao seu redor, o seu filho aprende. E ele não apenas aprende, como replica. Ele imita o pai. O apóstolo Paulo está dizendo: eu fui como um pai entre vocês. Eu vos ensinei. Eu não me furtei a ensinar os crentes em Tessalônica. Eu também não apenas ensinei, como consolei. Em todos os momentos em que estive aí, eu trabalhei, eu lutei para suavizar a dor de vocês, o sofrimento de vocês, para consolar vocês, para encorajar vocês em todas as coisas. Paulo tinha um jeito pastoral para encorajar as pessoas, um jeito de falar para as pessoas através do Evangelho, de forma a consolá-las. Tanto que, ao escrever as duas cartas aqui, as duas epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo vai responder a preocupações desses irmãos. Algumas delas dizem respeito, inclusive, aos irmãos que já morreram. Eles estavam preocupados. O apóstolo veio, nosso pastor veio, nos ensinou que o Senhor vai voltar, pregou todo o Evangelho, mas o Senhor não voltou e alguns irmãos nossos morreram. E o apóstolo Paulo lhes escreve falando: fiquem em paz, meus filhinhos, cuidem apenas da sua salvação, da sua santidade, esperem no Senhor em todas as coisas, porque o Senhor que prometeu não vai deixar de cumprir a promessa para com vocês. Paulo está cuidando da sua igreja, da sua ovelha, ele está consolando e os está encorajando a continuarem. Então Paulo não apenas ensina, como também consola, como um pai consola um filho. Eu acho engraçado, às vezes eu chego em casa e a Manu, ela está toda serelepe, com a mãe, está rindo, e no dia, às vezes ela caiu, ralou o joelhinho, e aí quando eu abro a porta, isso é muito engraçado, ela me vê, imediatamente o semblante dela muda. Imediatamente. Daquele sorriso que ela estava no rosto, ela fecha e faz um... Aí o que foi, filha? O que aconteceu? Eu caí, papai. Eu machuquei o joelhinho, olha. Não sai nem lágrima, sabe? Mas o que um pai faz numa situação dessa? Ele consola. Ele sustenta. Ele encoraja. Ô filha, você caiu, que dó, mas vai sarar. Você vai cair outras vezes, vai doer. Algumas quedas serão até piores. Mas o papai está contigo. O papai está ali para te ajudar a levantar. O pai está ali para te segurar pela mão, para passar um metiolate na ferida. Paulo agiu como um pai para com aqueles irmãos. Ele ensinou, ele consolou. Mas Paulo também, como um pai, corrigiu. Ele diz que não apenas exortei e consolei, mas admoestei. Para quê? Qual era o objetivo do apóstolo Paulo? Ele diz: para que vocês vivessem de modo digno do Deus que vos chamou. Aquele Deus que vos chamou para viver num reino eterno. Eu estive entre vocês pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus pregou. O reino de Deus chegou. Vocês estão sendo convidados a participar desse reino também. E Paulo está dizendo:
entre vocês eu admoestei, eu disciplinei, eu corrigi, para que vocês vivessem de modo digno do reino de Deus. A correção paterna é para o crescimento dos nossos filhos. Nós corrigimos os nossos filhos para que eles aprendam, para que eles se portem com dignidade no mundo. Eu certamente não gostaria de ouvir alguém falando de minha filha: nossa, que criança mal educada, que criança mais sem educação. Eu não gostaria disso. Por isso, o que eu faço? Eu repreendo. Eu a educo, corrigindo, aplicando a disciplina. O apóstolo Paulo diz: eu admoestei vocês, eu corrigi vocês. Paulo age assim no meio deles, para que eles vivessem de modo digno do chamado que eles tinham. Então Paulo apontou aqui, muito rapidamente, alguns aspectos do pastor, dessa figura que está entre nós. É aquela pessoa desprendida, é aquela pessoa honrosa, é aquela pessoa responsável, que assume todas essas coisas. Oramos pelo nosso pastor aqui, pela família dele, intercedemos pelo ministério dele, intercedemos pela vida dele. Por quê? Porque ele se colocou diante de vocês, ele não conhecia vocês, ele não sabia qual era a dor de vocês, ele não sabia o que vocês passavam, mas ele assumiu o posto e está com vocês em todas as coisas. Ele se colocou como um pai para vocês, como alguém que está aqui pronto a receber vocês, a ouvir vocês, a ensinar vocês. Não é verdade? Então, o pastor, ele é aquela pessoa que se coloca responsável pelas ovelhas. E eu quero fazer algumas aplicações desse texto para nós encerrarmos. Te faço uma pergunta. Diante disso, que tipo de pastor você está buscando para te guiar até o dia em que Jesus voltar? Qual é o tipo de pastor? Como você espera que seja esse pastor? Dentre as suas características, os aspectos, o seu serviço, certamente podemos fazer o que Paulo fez aqui. Buscar nesse pastor essas características mencionadas. Podemos pedir a Deus, você pode orar, pedindo a Deus: Deus, nos dê um pastor que seja desprendido, um pastor que esteja disposto a estar conosco em todos os tempos, em todas as situações, que se doe. Mas também, Senhor, nos dê para nós um pastor que seja honrado. Não queremos um pastor que nos envergonhe, que envergonhe a tua igreja. Queremos um pastor honrado, alguém que anda pela rua de cabeça erguida, alguém que seja justo. Nos dê, Senhor, um pastor responsável, alguém que nos trate como um pai, que nos ensine, que esteja lá pronto a nos consolar. E que sim, Senhor, alguém que nos discipline quando erramos. A disciplina de um pai para com seu filho é dura, sim, é dura, mas é amorosa, é cheia de compaixão. Nos dê, Senhor, então, um pastor que nos discipline, que não tenha medo de apontar o nosso pecado, que não tenha medo de pregar o evangelho. Busque por esse pastor, ore por esse pastor, peça a Deus por esse pastor. E não deixe de buscar esse anjo da igreja, que deve ser uma bênção na sua vida, que deve ser uma bênção na vida da igreja. Essa pessoa que você tem que buscar como pastor é alguém que tem que refletir a pessoa de Cristo, o sumo pastor.
Essa pessoa tem que ser o representante de Cristo. Você tem que ver Cristo na vida dessa pessoa. Que Deus nos ajude a procurar essas características nos nossos pastores. Que Deus nos ajude a buscar por pastores com essas características e não com aquelas que o mundo muitas vezes aí aponta, pastor famoso, pastor de internet, enfim, não. Um pastor que haja para conosco dessa forma, de forma desprendida, honrosa e responsável.